lembrando aí, nós estamos aí no Outubro Rosa, é isso mesmo. E o câncer de mama ainda é um vilão na vida das mulheres. E as que realmente são acometidas por ele sofrem consequências físicas e emocionais, antes, durante e depois aí do tratamento. E hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista emocional da mulher. E estamos aqui com duas convidadas queridíssimas, uma já veterana, a nossa psicóloga Sônia Eustáquia Fonseca. Muito bom dia, querida. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Que bom que você está aqui. E temos Carla Mello, maquiadora. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. A Carla, ela foi uma das madrinhas, juntamente comigo ali do Outubro Rosa. Estávamos ali no Palácio da Liberdade. Uma felicidade aquilo, que né? Que bênção, Nossa, né, Carla? foi. Eu Muito. vejo como conquistas, não é verdade? Nossa, demais, demais. E a Carla, ela já viveu essa experiência, né? Vivi, Carol, assim, bem de perto. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Eu quero perguntar também para a Sônia a respeito de como lidar com isso. E às vezes você está aí, está vivendo ou não sabe como lidar, você pode aproveitar, liga aí no 3253-3320, o DDD é 31-3253-3320, liga, fala ao vivo aqui conosco, para a gente poder estar abençoando aí a sua vida. Mas Carla, conta pra gente, há quanto tempo você teve câncer de mama? Foi de útero, não é verdade? Foi de útero. Há quanto tempo? Em 2012. 2012. E foi de uma hora para outra? Não, na verdade, é igual eu falo, a gente tem que ficar bem atenta ao que o nosso corpo mostra. Certo. Porque existem algumas diferenças que você nota no seu corpo, que você fala assim, engraçado, eu não senti isso, agora está diferente. Eu senti muita cólica. E eu nunca tive cólica menstrual, nunca tive esse tipo de cólica. Isso foi me deixando um pouquinho incomodada. Você sentia todos os meses ou constantemente? Não, quando estava chegando a época da menstruação, na verdade. Correto. E como eu tive o câncer no útero, então o útero retraía muito mais forte. Correto. Por causa da hemorragia. Então eu senti uma cólica muito forte. Então foi no primeiro dia de menstruação e eu ficava meio incomodada com aquilo. Comecei a tomar até remédio para dor, falei assim, gente, não é normal. Alguma coisa está acontecendo. Procurei um ginecologista. Mas você procurou logo? Logo. A minha sorte foi essa, sabe? Agora, eu tô assim, é por isso que eu falo, a gente precisa de observar. Observe seu corpo, então assim, qualquer coisa diferente que você sentir na mama também, né? Não só de cólica, essas coisas do corpo. Geral, em né? geral, você tem que procurar. Se você não sabe o que é, se você tomou um remédio e não resolveu, então eu acho que logo que você procurou, o médico já diagnosticou que eu era... fiz uma ultrassom, eu fiz o exame. Correto. E deu um adenocarcinoma de útero. E eu tive muita sorte de não ter encostado no colo do útero, eu consegui retirar o útero todo, fiz uma mastectomia, uma esterectomia radical. E consegui, não precisei fazer a quimioterapia, graças a Deus não, mas assim, eu fiquei esperando o resultado durante uns 20 dias e aquilo tudo. A angústia. Né? É um desgaste emocional muito grande. Muito grande, muito grande. E durante o laudo, né? Aquilo que o médico falou. E essa cirurgia foi quanto tempo, mais ou menos, Carla? Olha, o que o médico me falou, Carol, foi uma coisa assim, eu tentei não passar, eu tenho 3 filhos, eu tentei não passar nada do que eu estava sentindo para eles. Certo. Muitas pessoas assim, você estava errada, tinha que dividir. Realmente, hoje eu vejo que a gente precisa dividir essas coisas. Correto. Mas o que eu fiz? Eu primeiro tentei ver o que era de verdade. Se era o câncer mesmo, se talvez fosse um cisto, né? Então, eu resolvi esperar o laudo total. O meu médico chamou e falou assim, olha, você precisa conversar com o seu filho mais velho e que você vai precisar de alguém do seu lado, que é uma cirurgia perigosa, não é fácil, né? E o seu emocional está te atrapalhando. Eu fiquei muito abalada. Primeiro que eu estava trabalhando, né, tentando não faltar em exames nenhum. Tentando ter uma vida normal. Normal. Então, assim, eu chorava escondida. Quando eu fiz a biópsia, foi uma coisa muito, assim, horripilante, assim, para mim, que acho que foi a parte pior. Eu fui ao banheiro, chorei, assim, 4 horas da manhã, para que ninguém pudesse me ver chorando, para que eu pudesse, assim, gente, tomara que não seja nada. E se for, que me dê força.
Eu quero até aproveitar, então, essa parte, você vai depois estar continuando a contar, mas eu quero aproveitar essa reação que ela teve, Sônia, o né, exemplo como dela. psicóloga, para você já ir compartilhando, porque às vezes tem muitas mulheres que estão vivendo a mesma situação. E como reagir? Qual que é a maneira correta de reagir? O que fazer, o que não fazer no momento desse? Dentro do que ela colocou, né, é isso mesmo. Então, todo mundo tem que prestar muita atenção no próprio corpo. Tá aí o autoexame, né, da mama e de outros tipos de câncer, que foi o que você percebeu, né, com a cólica. A partir daí, procurar um médico, né, e tentar fazer esse diagnóstico. Mas o emocional entre uma coisa, eu vi um carocinho, eu vi alguma diferença, até esse diagnóstico acontecer, é um momento de muita angústia. O medo da morte mesmo, o primeiro grande medo é de perder a vida, né? E no caso da mama, da mutilação, né, de um lugar que é muito precioso, porque tem um significado muito simbólico, feminino, né, para a gente, muito grande, né? Da feminilidade, do aleitamento mesmo, daquilo que eu vou ser enquanto mãe, ou do que eu já fui enquanto mãe, não é? E na sexualidade também, isso vai afetar, porque como que o meu parceiro vai receber isso, né? Como que vai ser minha vida sexual daqui para frente. E aí E só mais um minutinho para continuar o discurso da própria Carla, aproveitando o discurso dela, né? Ela disse assim, essa solidão que ela teve, né, nesse momento, assim, eu sei do que se trata, olha aqui o que está acontecendo comigo, e ela optou assim, não, eu vou viver isso só. Não precisa, Carla, ninguém precisa. Tem nós, tem as pessoas, tem os profissionais que podem fazer não só ouvir, fazer uma escuta mesmo dessa situação num todo, não é? E tentar propor algumas soluções, algumas direções, né? E a pessoa não precisa se sentir só. E muitas vezes, Carla, você fez muito bem, eu não sei quantos anos tem seu filho mais velho que você citou, que o médico... 21. Então, eu acho que já tinha suporte para isso. Estrutura, estrutura de idade, de maturidade e, consequentemente, talvez emocional, né? Porque para uma criança, ela vai se sentir muito impotente. Um adolescente, ele vai se sentir sem saber o que fazer. Então, você vai levar ter mais um problema, um problema. Você vai estar trazendo mais um problema. Então, é melhor que se conte depois de tudo já encaminhado, resolvido. Ainda no discurso dela, ela disse que não precisou de fazer quimioterapia, né? Isso traz para a mulher um grande medo, porque necessitando da quimioterapia, ela vai perder o cabelo. Então, a segunda grande força dela, olha o seu, que lindo. Certo. Não é? Claro. Pensa quando, né, isso te dá mais beleza, te coloca mais nesse papel feminino. E a perda disso, o que significa para a mulher? Eu pergunto, Sônia, como psicóloga, para a mulher, às vezes, é mais forte a questão da mama ou a questão, às vezes, do próprio cabelo? Porque eu já tive vários especialistas aqui, onde eles falam que tem mulher que tem mais dificuldade na questão do cabelo do que na própria mama. Ela tem câncer de mama, mas o que mais deprimiu foi a queda do cabelo. Hoje eu até poderia dizer isso, sabe por quê? Já é quase que comum dizer que vai para prótese, por causa da mama ser pequena, eu quero uma mama dentro dos padrões aí que né, sensuais que estão colocando. Então, hoje, falar de mama e falar de prótese de silicone é uma coisa normal, comum, as meninas estão colocando, né? Então, eu tenho a impressão que vai nesse bojo, não é? Mas, com certeza, é mutilação. A sensação, pelo menos dos casos que eu já tive na clínica, é de não ter, de deixar de ter algo que eu tive, que faz parte do meu corpo e que não vai fazer mais. Certo. Eu queria até perguntar para Carla. Carla, quanto tempo que durou entre você saber que estava com câncer e você ter que retirar o útero? Olha, foi um período de Carol, foi até muito rápido. Eu descobri dia 30 de agosto. Dia 17 de setembro já estava na mesa de cirurgia. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, tem algumas questões que são... Eu corri muito rápido e o meu câncer já estava muito grande. O útero não tem nem 7 centímetros, ele estava com 4. Então, até o próprio médico foi muito rápido. E você hoje ainda toma alguma medicação? Não. Hoje eu faço tratamento. O tratamento que eu falo, não deixa de ser um tratamento. Eu faço ultrassom endovaginal e ultrassom abdominal e faço mamografia também.
uma vez por ano, mas o abdominal, o endovaginal são de 3 em 3 meses, que eu preciso fazer ainda durante um bom tempo. Entendi. Aí daqui a pouco eu faço de 6 em 6. E aí vai espaçando mais. Vai dando um tempo Mas maior. é interessante porque você não viveu somente a questão do câncer. Você teve a questão do câncer, descobriu e toda essa situação, mas você também teve umas questões profissionais, né? Compartilha com a gente, porque às vezes tem pessoas que estão vivendo isso, além da enfermidade, outras questões surgem também. De todos os problemas emocionais que advêm disso, os familiares e ainda os profissionais, né, Carla? Isso. Fala, Carla. O que acontece? Eu sou maquiadora há 25 anos, sempre mexi com beleza, né? Então, eu quis trazer para as mulheres, até só voltar um pouquinho atrás, a questão da autoestima. Correto. Não perder a autoestima, então eu fiz uma ação social maravilhosa, que eu fiz uma transformação das mulheres com câncer, mostrando que mesmo com cabelo ou sem cabelo, a gente pode ficar bonita para a gente. Correto. Né? Identidade. Elas têm que estar bem para elas mesmas. Então, eu sempre trouxe isso comigo. Mas existe, sabe, Carol, quando a gente está no meio dessa situação, então a gente vê muitas mais coisas acontecendo. Então, eu vivi isso, um preconceito, eu fui mandada embora de onde eu estava. Quando você voltou? Quando eu voltei de licença. Eu fiquei de licença de setembro até fevereiro de 2013. Eu voltei e fui mandada embora por um rapaz que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Então, assim, isso para mim foi assim, um baque, porque eu estava fazendo um tratamento ainda, estava sem emprego, não tinha para onde ir, tenho meus filhos para criar, e eu dependia ainda daquela empresa para que eu pudesse trabalhar, com certeza, e eu sempre tive vontade de ir. Mesmo estando de licença, eu ainda fui à empresa fazer pedidos de maquiagem e tal, porque eu queria estar participando, porque a gente precisa dessas coisas. Certo. Nós precisamos de quê? De pessoas do nosso lado, não do outro lado contra, né? Então, eu sempre achei que as pessoas teriam esse carinho, e comigo não foi assim. Então, o que acontece? Agora, eu levo isso para elas. Eu acho que a gente tem que passar a parte forte. A gente tem que ser forte para poder estar do lado da pessoa, sabe? Então, assim, eu vou em escolas, eu dou palestras, eu falo, porque o preconceito existe e muitas pessoas não querem ver. Né? Não é muito certeza. aberta aquela questão mais velada, mas existe. Como que você vê isso, Sônia? Porque são dois baques muito grandes, né? E eu acho que, já primeiro, uma grande dificuldade é a gente se aceitar. E depois você sentir que você está sendo rejeitado pelo outro, como psicóloga. Deve ter sido horrível, ela mesmo está colocando aqui como trabalhar horrível. isso? Eu acho que tem leis que nos protegem, né, no sentido aí da própria CLT, e eu fico imaginando, porque ela tinha um emprego, né, de carteira assinada, etc. E foi mesmo um preconceito velado. Agora eu fico imaginando as pessoas que são profissionais liberais e que trabalham por conta própria, né? E a dificuldade por causa da própria depressão que advém disso tudo, da falta de ânimo, de motivação, e a autoestima com certeza vai ser muito rebaixada. Então a produtividade dessa pessoa vai cair. E possivelmente, Carla, tenha caído. Por isso ele te mediu só pela produção, né? Não pelo que você estava passando como ser humano, como uma pessoa, né? E como que você falaria, né? A gente tem muitas pessoas nos assistindo, muitas mulheres. Como resgatar isso para a mulher que está vivendo essa dificuldade nesse momento? Dessa autoestima, ou às vezes deprimida, uma tristeza, porque a tristeza profunda pode levar à depressão. Né? E às vezes ela está vivendo isso. Como resgatar diante de uma notícia dessa e diante, às vezes, de uma própria discriminação ou afastamento das pessoas? Eu acho que são 3 pontos aí mesmo, né? Um deles, eu vou falar da minha parte, que é a ajuda profissional. Isso. Eu acho que é muito importante, né, nesse momento. Essa ajuda profissional pode incluir o contexto dessa pessoa todo, inclusive o trabalho dela, né, no trabalho dela, mas vai incluir principalmente a família, que o apoio familiar é muito importante. Apoio e amor, né? Quando eu digo de apoio, não é fazendo caridade, eu estou te fazendo esse favor porque você está doentinha, não. Mas é de amor mesmo, expressão de amor. E a família e as pessoas que estão em volta aí do trabalho.
né? Existem empresas grandes que fazem o contrário que a sua fez. Você estava certeza, infeliz com lá, né, certeza. nessa daí. Eu acho que foi ótimo você ter saído de lá. Mas porque tem empresas que têm programas para resgate dessa autoestima, desse estado de humor que nós chamamos, para que essa pessoa possa realmente entrar em homeostase novamente, voltar a ser alegre, feliz e produtiva. O terceiro momento é esse. Quando você tira a produção de uma pessoa que é produtiva, você tira muito da vida dela. Então, você tira a profissão dela, o trabalho dela, porque nós precisamos do reconhecimento e esse reconhecimento vem do outro. Se eu tiro essa condição de reconhecimento, aí tá danado, né? Tá ruim demais. Então, não se pode. Eu acho que são atreladas essas três coisas. Essa ajuda profissional vai envolver isso tudo. Carla, eu queria que você deixasse aí para as mulheres, falasse qual que é o momento que você vive hoje. Nem a dica que você deixa aí para essas mulheres que estão vivendo, né, uma fase difícil, mas nós sabemos que vai passar. Com certeza. Né? Essa fase não é eterna. É um período onde logo, logo você vai sair disso. Mas eu acho que você poderia falar um pouquinho do hoje da Carla. Eu faço questão até, Carol. Eu acho que elas têm que acreditar nelas primeiramente, sabe? Não deixar que essas coisas abalem o seu emocional. Porque realmente eu fiquei, mas chegou uma hora que eu falei assim, gente, eu não tenho o direito e nem tenho esse tempo de ter depressão. Porque eu preciso levantar, né? Então, eu cheguei a passar do lado de uma quimioterapia, não tive, mas eu sei sim todas as sensações, eu sempre tive do lado de pessoas. Então, assim, eu gostaria de passar para as mulheres o seguinte, observem vocês, não deixem nada diferente acontecer e vocês deixarem passar, porque o tempo é muito curto, essa doença cresce muito rápido, né? De um dia para o outro, é uma coisa tão assustadora, Carol, que a gente falando, às vezes, não, dá um tempo ainda e tal. Não, vamos procurar se cuidar, vamos ficar bonitas sim, não vamos ter medo de falar, né? Vamos fazer o exame de toque. Não vamos negar, né? Não vamos negar, não tenha vergonha de se tocar, sabe? Não tenha vergonha de procurar um médico, né? E vamos conversar umas com as outras, trocar ideias também, talvez a pessoa não queira chegar diretamente ao mastologista, a um ginecologista, vamos, né, procurar conversar umas com as outras para poder pensar o que eu posso fazer, onde eu posso ir. Tem tantas pessoas boas, né, que ajudam. O meu telefone está até aí, depois quem quiser me ligar, eu tenho uma página no Face de trabalho, de ação social, do meu trabalho também de maquiadora. Sabe, o que eu puder ajudar. Certo. Sabe, eu posso conversar, posso ajudar, posso levá-las, né, até onde elas precisam ir. Então, eu deixo isso, acho que é o acreditar. A pessoa tem que acreditar no seu trabalho. Hoje eu estou aqui, né, faço meus trabalhos, continuo maquiando, que é o que eu gosto. E quem me chama, eu estou indo, eu faço um trabalho de transformação hoje. Então, eu vou aqui em Belo Horizonte, eu vou em Minas Gerais. Então, eu tenho um trabalho bem legal porque eu acreditei no meu trabalho, eu acreditei em mim e não é pelo câncer que eu poderia estar hoje sentada esperando alguma coisa. E também não é pelo que as pessoas dizem de você que vai determinar aquilo que você é, né? Se não acreditam em você, que pena para eles, porque você precisa acreditar em você. E eu queria que você, Sônia, falasse, né, da importância de ter aí um psicólogo junto, né, um profissional nessa área que vai ajudar muito, né, para atravessar esse processo. Não somente para quem está diagnosticado, quem foi diagnosticado com câncer, mas toda a família, né? Às vezes o cônjuge, o marido, como lidar, como agir, o que não fazer. Eu queria que você deixasse essa dica para as nossas telespectadoras. Primeiro eu queria falar que, senão eu esqueço, né? Que não seja só um outubro rosa, que sejam todos os meses do ano rosas, né? Que estejamos aí prontos para fazer essa prevenção sempre, né? E que boa essa iniciativa de ter esse mês inteiro, né? Falando sobre isso, alertando, né? Agora, a situação do relacionamento pode mudar muito. A gente tem aí uma história, né, da Angelina Jolie, que fez aquela opção, e do Brad Pitt. O que a gente leu muito a respeito é que ele também ficou muito deprimido.
E para ela foi muito difícil, porque ela fez em termos de prevenção, uma Isso. vez que ela tinha certeza, por causa dos familiares dela, etc. Né? Foi criticado por algumas pessoas, mas... Enfim. Né? Eu acho que a pessoa, o cônjuge, o companheiro, tem sempre uma reação difícil também junto, sabe? Assim, para ele é muito difícil também. Com certeza. Muitas vezes eu atendo principalmente a ele, porque assim como a Carla falou nesse discurso dela, não sei quantas vezes, não contei, Carla, mas ela falou a palavra trabalho, né? Então parece que as pessoas têm uma força interna, né? E que se agarra a ela. No caso da Carla, que eu vejo que é trabalho, pelo tanto que você falou. E outras pessoas, né? E dentro do trabalho voluntário, do trabalho remunerado, e vai por aí afora. Então, juntar essa força interna, e parece que temos isso, e mesmo muito difícil, né? Com uma ajuda profissional, você consegue sair do outro lado, sem o câncer, bem, tranquila, né? Como a gente tem visto aí, ou algumas vezes até não, né? Então o psicólogo tem condição de trabalhar essa parte, nisso, né? E trabalhar também Facilitar. essa parte de, se caso isso não der certo, né? Se advir a morte mesmo, né? Ou lidar com a própria mutilação, e hoje a gente tem... As perdas, né? As perdas. Um programa de saúde pública que se coloca a prótese, então não seria mais esse problema de ficar, né, se sentindo mutilado ou estar mutilado, né? Certo. Mas eu acho que por causa mesmo dessa sexualidade que vai mudar. Certo. Então é preciso sim que se Tem uma acompanhe. ajuda com um profissional na área. Como sempre, né, vocês cansam de ouvir isso aqui, né? Tudo é muito subjetivo, cada caso é um caso, Com né? certeza, Que bom não que dá a pra Carla generalizar. veio, porque a gente se baseou nesse caso dela, né, para falar um pouco mais Claro. dessas questões emocionais e Claro. das coisas que acontecem, cultural, emocional, afetiva, familiar, mas o que? Envolve toda uma vida, profissional, né? É um né? todo. Um todo de uma Isso. vida. Mas ó, eu não quero é? agradecer, Sônia, muito obrigada, querida, Acabou. por esse momento. Acabou, passa tão rápido, né? Ainda Passa mais quando o papo rápido. é bom. Aí passa rápido. Vamos fazer outros rosas aí, né? Carla, muito obrigada, que o Senhor continue te usando, te inspirando para inspirar outras mulheres Obrigada, também. Carol. Obrigada mesmo. Né?